O que não te contaram sobre o Tesouro Selic. Tudo que não te contaram sobre o Tesouro Selic a gente vai falar nesse vídeo, inclusive quanto que ele rende ao dia. Você já ouviu falar em rentabilidade ao dia? Pois é, ele rende, eu vou te mostrar como é que funciona isso em números, tá? Para você ter noção em números práticos. Hoje, você pensou no Tesouro Selic, você quer saber quanto que ele vai render ao dia? Mas ao dia de Matos? Pois é, só uma curiosidade, eu também te trago ao mês também. Quanto que ele rende, como é que funciona a rentabilidade. A gente vai falar bastante coisa nesse vídeo, então se você já se interessa por este assunto, você não tem escolha, você tem que participar aqui dessa comunidade, você tem que se inscrever aqui neste canal e a gente vai direto aqui ao nosso vídeo, tá? O que que a gente vai ver hoje? A gente tem o nosso cronograma aqui. Primeira coisa, o que que é o Tesouro Selic? Depois, as pessoas confundem com outras coisas. Tesouro Selic versus outros investimentos. Vamos falar dos tipos de Tesouro Selic. Sabia que existem tipos? Pois é. Por que investir ou não? Vamos falar como é que funcionam os impostos. Não é imposto, é impostos. Isso, existem dois impostos aqui. Vamos falar também de uma tarifa da B3 que você pode ser isento em algumas hipóteses. A gente vai falar sobre isso também. Vamos trazer um alerta aqui e falar para você nunca fazer uma coisa e também depois vou te falar quanto que rende ao dia. Então, um vídeo muito completo. Você já tá vendo quanto que dura esse vídeo? Eu não sei, eu imagino algo perto de 13 minutos, mas vamos ver, tá? Então, um vídeo completo, então já te peço para deixar o like. Ajuda bastante o canal, o YouTube vai entender que você gostou desse assunto e te mostra mais sobre isso também, beleza? Então, o Tesouro Selic é um empréstimo para o governo. Sabia disso? Pois é, você coloca o dinheiro lá. Quem vai te pagar de volta o seu dinheiro na data contratada? O governo. Então, você está emprestando seu dinheiro para o credor máximo, né? O cara que tem mais chances de te pagar de volta o seu dinheiro é o governo, tá? Qualquer outra empresa tem menos solidez, tem menos recursos, tem menos capacidade de te pagar. Então, é um empréstimo para o governo para simplificar de qualquer forma. Emprestou para o governo vai pegar e gastar aquele dinheiro financiando a máquina pública e você vai, o que em troca, receber uma rentabilidade. Qual a rentabilidade? A taxa Selic mais um pedacinho. Entenda que não é prefixado. Você, se hoje a Selic está 12,25, você não vai receber 12,25. Uai, como assim, Dimas? Como assim? Eu contratei um negócio, é 12,25, eu não recebo 12,25? Não. Você recebe 12,25 hoje. Amanhã, depois de amanhã, a Selic muda, sua rentabilidade é outra. Não é mais 12,25. Então, não é prefixado. Não está fixado. Sabe o pré-pago, né? Que é aquela coisa que você sabe exatamente quanto você vai gastar, o limite ali? Pois é. Existem investimentos pré-fixados, você sabe exatamente quanto você vai ganhar, mas existem investimentos pós-fixados, que é o caso. O Tesouro Selic é pós-fixado. Você só sabe quanto você vai ganhar, de fato, em espécie ali, no final, tá? Porque depende de quanto for a Selic neste período. Se a Selic cai, sua rentabilidade diminui. Se a Selic aumenta, sua rentabilidade aumenta, beleza? Então, Tesouro Selic é diferente de um CDB, por exemplo. Um CDB, um LCA, um LCI, você está emprestando dinheiro para um banco. Tesouro Selic você empresta para o governo. E a diferença é, emprestar para um banco, o banco não pode emitir moeda e te pagar. O governo pode. Então você já vê que tem uma diferença gritante aqui de condição de pagamento. Então o risco de você emprestar para um banco e o risco de você emprestar para o governo são riscos bem diferentes. Por isso que você vai ver normalmente CDBs, LCAs e LCIs pagando mais do que o Tesouro Selic, porque tem um risco maior. Então, nos investimentos tem aquele tripé: rentabilidade, liquidez e segurança. Se você tem uma rentabilidade alta, você tem que abrir mão, né? Se você quer uma expectativa de rentabilidade alta, você tem que abrir mão de outras questões. Aqui no caso, você tem que abrir mão de segurança normalmente. Cadê o foco? Pronto. Tá? Então, rentabilidade, liquidez e segurança, para você entender, esse tripé está sempre no jogo. Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, são diferentes também. Tesouro Selic é diferente de pré-fixado, que também é diferente do IPCA. No pré-fixado é aquela história que eu falei, você sabe exatamente quanto você vai receber lá na frente. No IPCA você sabe qual a sua rentabilidade, igual aqui no Tesouro Selic. Você sabe que vai render Tesouro Selic, vai render taxa Selic. Lá no IPCA você sabe que vai render inflação, IPCA é inflação, mais uma taxa, né? Então você sabe isso. Mas lá na frente você não sabe quanto que você vai ter de fato acumulado no período, tá? Então, são diferenças aqui. Para mostrar aqui, o Tesouro Selic é este cara aqui, né? Você tem hoje dois tipos, que é o 26 e o 29. Então,
para tipos de Tesouro Selic, eu digo que existem os dois. Tem um terceiro tipo que é aquele que não está aqui. É aquele Tesouro Selic que já teve negociação e hoje não tem. Hoje você que comprou ele só pode vender, não pode colocar mais dinheiro lá dentro. Você tem que escolher outro, tá? O Tesouro sempre faz isso porque você tem uma questão tributária aqui. Porque se ele te deixar comprar um mês antes do título vencer, você vai ser obrigado a vender, né? Quando o título vence, você acaba vendendo ele forçadamente, tá? Ocorre o resgate aqui automaticamente. E aí, nesse momento, você paga imposto de renda. Então, se você investiu um mês depois do título vence, você é forçado a pegar a pior alíquota de imposto de renda, né? Porque se você deixar mais de 2 anos o investimento, você pega a melhor alíquota, que é 15%. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas esses são os tipos, tá? Você tem 26 e 29. Aqui você tem a rentabilidade, é Selic, mais uma taxa. Essa taxa que está aqui do lado, tá? É o quê? É exatamente o deságio. Quando essa taxa está positiva, o Selic mais 0,0419, tá vendo? Né? E aqui embaixo o Selic mais 0,1682. Este cara aqui, quando está positivo, ó, quando está positivo, você tem um deságio. Então, você está ganhando mais do que a Selic. Está ganhando um pouquinho mais. Inclusive, no próximo vídeo eu vou comparar Tesouro Selic com o CDB. Então, já ativa o sino aqui embaixo, tá? Você ativa a inscrição e depois o sino para você receber quinta-feira, tá? Qual vai ser o comparativo que a gente vai fazer com os CDBs aqui desta taxa, para saber quem ganha em qual cenário. E depois você tem aqui a aplicação mínima, que é 1% do valor do título. Se você quiser comprar um título, é esse valor gigante aqui, ó, 14 mil reais. Mas você pode comprar 1% dele, que é aí perto de 140 reais, beleza? Isso é o mínimo, não tem como você comprar menos que isso. É impossível. Você não consegue vir aqui, eu quero comprar 10 reais de Tesouro Selic. Não dá. Você vai ter que acumular 10 mais 10 mais 10 até dar 140 reais para você poder comprar 1% do título. E depois, você quer vender só um pedacinho dele? O menor pedaço também é 1% do título. Beleza? E aqui no final você tem a data de vencimento, né? Que vence o primeiro aqui em 26, o outro lá em 2029. Por que investir ou não no Tesouro Selic? Quando você pensa no Tesouro Selic, você vê muita facilidade, né? Em qualquer banco ou corretora, você consegue clicar lá e investir no Tesouro Selic e debita na sua conta na hora. Depois você tem como resgatar o dinheiro. Se você fizer um resgate até 13 horas, ele cai no mesmo dia na sua conta. Então tem liquidez diária também. Mas você tem que saber que você vai precisar do dinheiro até 13 horas. Senão é só no próximo dia útil. Depois é simples, né? Você não tem complicação. Colocou o dinheiro lá, ele vai render a taxa Selic que tiver vigente no momento. Simples assim. Depois, a rentabilidade é segura. É o governo que está te garantindo, tá? Então tem uma rentabilidade que, em momentos de taxas altas, até que agora a gente está no momento ainda de taxas de 2 dígitos, né? 12%, é acima de 9%. Mas, claro, a gente tem perspectivas para o futuro que não são de 2 dígitos. Mas você tem um momento ainda para surfar se você quiser. Isso aqui é para você que está começando aí, gostando, se interessando pelo tesouro. Eu estou te explicando como funciona esse título. De forma alguma eu estou recomendando. Vá lá, invista ou não nesse título, tá? É só para você entender como ele funciona. O imposto, como é que é o imposto aqui? Você tem uma tabelinha que é o seguinte. A sua rentabilidade, o imposto de renda incide sobre a sua rentabilidade. E se você segurou o investimento por 6 meses, até 6 meses, a sua rentabilidade vai ser reduzida nesta alíquota aqui de imposto de renda. Então, 22,5% da sua rentabilidade não é seu, é do governo. Só da rentabilidade, tá? Depois, se você segurou entre 6 meses a 1 ano, aí é 20%, beleza? Rendeu 100 reais, 20 reais é do governo. Depois, entre 1 ano a 2 anos, 17,5%, acima de 2 anos, 15%. Você não precisa fazer conta, você não precisa se preocupar com isso, de forma alguma. Estou só te mostrando, mas isso aqui é automático, vai ser feita essa conta automaticamente. E além do imposto de renda, você tem um cara aqui que é o outro imposto que eu te falei, que é o imposto de operação financeira, mas ele só existe se você segurar o título apenas por 30 dias. Segurou por 30 dias, dá nisso aqui, ó. Você tem taxas de IOF, por exemplo, ó, no dia 10, se você sai da aplicação, 66% da rentabilidade não é seu, é do governo. Nos 34% que sobraram, vai incidir o imposto de renda, beleza? O imposto de renda só vem sobre o que já está líquido de IOF.
Você não sai perdendo por causa de imposto. Tem gente que ensina isso aqui na internet, eu já vi, tá? Não sei se a pessoa aprendeu, depois vai ver um vídeo meu, mas tem gente que fala que incide IOF, depois incide imposto de renda sobre o mesmo valor. De forma alguma. O imposto não te faz perder dinheiro. O imposto é sobre a renda, beleza? Aí tem uma coisa que não é sobre a renda, tem uma coisa que é sobre o valor total, que aí sim é a taxa da B3. A taxa da B3 é uma tarifa que é cobrada pela nossa Bolsa Brasileira, Brasil Bolsa Balcão, tá? Esses 3 Bs aí, por isso o B3, para custodiar os títulos. O que é custodiar? É segurar eles para você e falar: esse título é seu, esse título é dele, é dela, para isso. Tá? Para ele fazer isso e fazer toda a parte de infraestrutura tecnológica aí para você pegar o dinheiro da sua conta, debitar a sua conta, jogar o dinheiro lá em tal lugar, registrar o título. Tem um arsenal de coisas por trás que a gente não vê. A gente só dá o clique lá, o negócio é feito, está lindo, né? Mas tudo isso tem um custo. E esse custo é financiado pela taxa da B3, que é de 0,2% ao ano. E para você saber, no Tesouro Selic você consegue ser isento dessa taxa se o seu investimento lá for de até 10 mil. Então, a taxa da B3 só incide sobre o que passar os 10 mil reais aqui no Tesouro Selic. Beleza? Se você tiver R$ 9.999 aqui, você não vai ser cobrado nada de taxa da B3. Se você tiver acima de 10 mil, você vai ser cobrado. Mas assim, de Matos, quanto que é isso, né? Imagine o seguinte, imagine que você tem 20 mil investido no Tesouro Selic. Aí, só um adendo aqui, não adianta você comprar em várias corretoras, vários bancos, não adianta você comprar os 2 vencimentos diferentes, não. Ele vai somar, tá? Tudo que você tem do Tesouro Selic. Então, se o seu saldo médio lá foi de 20 mil, você vai ser cobrado 20 reais. Ué, Edmatos, 0,2 vezes 20 mil? Como assim 20 reais no ano? É, porque os primeiros 10 mil são isentos. Tá? Então, os primeiros 10 mil são isentos. Se o seu saldo médio lá está em 20 mil reais, você vai ser cobrado somente sobre o que está excedendo os 10 mil iniciais. Então, tem 10 mil, tem mais 10 mil, você tem seus 20 mil. Só essa parte de cima que tem a taxa da B3, porque todo mundo tem essa isenção de 10 mil. Então, em cima desses próximos 10 mil, vai incidir os 0,2% ao ano, que é cobrado semestralmente. Por isso que eu coloquei 10 mais 10. Primeira cobrança aqui, primeiro dia útil de janeiro, e segunda cobrança, primeiro dia útil de julho. Beleza? E assim daria 20 reais para cada 10 mil que você tem lá, 20 reais no ano. Então, só para você perceber que não é nada assustador, meu Deus, acabou, esses investimentos não vale mais a pena. Não, não é assim, tá? É 20 reais que você vai ser cobrado no ano para cada 10 mil que você tiver lá, além da isenção. Alguns cuidados que você tem que ter. Existe spread. O que é spread? É diferença. Existe uma diferença entre preço de compra e preço de venda. Então você comprou o Tesouro Selic, amanhã você vai lá olhar, nossa, já tô perdendo, como assim, cara? O que aconteceu? Era para ir para cima? Não, calma. Isso é o spread, é uma diferencinha que existe, tá, aqui no Tesouro Selic. E existe também em todos os títulos. E eu vou inclusive abrir aqui o portal do Tesouro Direto para eu te mostrar o tamanho dessa diferença. Não era algo planejado, por isso que agora eu vou abrir aqui direto o Tesouro e já com vocês assistindo aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver se dá certo, deu. Você coloca aqui, ó, Tesouro Direto. Aqui já está preços e taxas, né? Mas você pode simplesmente clicar aqui em títulos, preços e taxas. E ele vai abrir esta tela aqui, que vai ter investir e resgatar aqui embaixo. Ó. No investir, você vai ver o preço de compra, no resgatar, o preço de venda, para você sair do título. Ó. No investir, 2026, está custando 14.077,97. Resgatar esse mesmo Tesouro Selic 2026, olha aqui, 14.074,76. Eu vou perguntar para o Google qual a diferença entre esses dois, porque fazer conta de cabeça assim, ao vivo, não dá não. Ó, vamos perguntar para o Google qual a diferença. 3,21. R$ 3,21. Vamos dividir esses R$ 3,21 pelo preço do título, que é 14.400, não é isso? 14.074. 14.074. Cadê, cara? Deixa eu digitar aqui. Não deixou. Vamos deixar os 14.400, não vai mudar nada, mas vamos fazer a coisa certa. Pronto, 14.074. É isso aqui. Vamos pôr em percentual. É 0,02%, que não é praticamente nada.
É R$ 3 dentro de R$ 14.000. Mas para você saber, para você tomar cuidado, porque às vezes você se engana. Nossa, tá perdendo. Não tá. É porque você olhou no dia seguinte e o preço dele tem essa diferença de spread. Aí tem gente que vai virar e falar, não, essa diferença é exatamente o imposto comendo seu dinheiro. Não é não, tá? Não é assim não. Depois, cuidado com o IOF, que eu falei. Se for 30 dias, você vai ser cobrado imposto de operação financeira. Mas se você deixar 31 dias, já não tem mais IOF. Na verdade, no 30º dia já não tem. Né? Se você for ver aquela tabela, olha aqui, ó. 30º dia é zero, tá? Então, deixa 30 dias, pelo menos, para você se livrar disso. E depois, cuidado que não tem fundo garantidor de crédito. O que te garante aqui é o governo, beleza? Então, não tem uma instituição que, se acontecer alguma coisa, ele vai te pagar. Não. A instituição é o próprio governo, mas isso aqui é só para você saber. Para você não, ah, meu Deus, o FGC é o que me faz dormir tranquilo. Não, aqui é o governo. Também pode dormir tranquilo, até mais do que quando você tem FGC. Porque lá no FGC, ele só tem 2,5% de dinheiro para arcar com tudo que está sob garantia. Se acontecer uma quebra de um banco grande, rapaz, o FGC não segura não, nem um pouco. Agora sim, nunca fique 100% em Tesouro Selic, mas nunca mesmo, beleza? Nunca. Por quê? Porque é um investimento que ele é para um momento do mercado. Ele não é para você comprar ele e segurar o resto da vida de forma alguma. Tá? Você pode ter alguma parte ali em Tesouro Selic, mas você tem que aproveitar momentos do mercado. Você tem que saber surfar ondas de marcação ao mercado. Você tem que saber um pouco mais, beleza? Não, nunca fique 100% nele. E para completar a nossa aula, eu vou trazer para vocês aqui. Eu sei que eu estourei os 13 minutos, vai acabar nos 18 e pouquinho. Eu vou trazer para vocês uma tabela que eu sempre gosto de mostrar, que é essa daqui. A gente pega os dois títulos que estão aqui em cima, ó. Aqui só tem a data de vencimento, não se preocupem. Eu tô aqui em cima dela, mas eu posso até fazer isso. Pronto, vocês estão vendo tudo. Aqueles dois, rentabilidade Selic mais uma taxa, beleza? E aí eu vou colocar aqui, ó. A Selic hoje, a meta é 12,25, só que você recebe a Selic efetiva, que é sempre um pouquinho abaixo. Então hoje a Selic efetiva é 12,15. Tá? E você tem esse deságio aqui, ó. Tá? Que você acaba recebendo mais. Então você tem que somar esses 12,15 mais esse cara, que vai dar uma rentabilidade no fim de 12,34%. Beleza? Com esses 12,34%, daria uma rentabilidade ao mês de 0,974. Isso aqui bruto. E aí a gente vai te trazer agora rentabilidades líquidas, considerando todas as faixas de imposto de renda. Por exemplo, se você investe o mínimo ali de R$ 140, neste cara, tá? A gente está falando do Tesouro Selic 2029. Deixa eu trazer uma tela mais organizada para vocês conseguirem ver. Olha aqui. Pronto. 2029. Nos primeiros 6 meses, você vai ter a alíquota de 22,5% se você vender. Né? Se você levar lá para mais de 2 anos, é 15%. Então, qual que é a rentabilidade aqui neste cenário? É isso aqui. Para cada R$ 140, né, por dia, você vai render 4 centavos, entre 4 e 5 centavos. E aí, pouquíssimo, né? Mas vamos multiplicar isso aqui por mais, né? Vamos chegar lá nos R$ 140, por exemplo. Se você... 140 não, 1.400. Ó, se você tem 1.400 investido lá, você vai render 50 centavos no dia. Mas isso dá quanto no mês de Matos? No mês dá R$ 11. Então, para cada 1.400 investido, R$ 11 no mês. Só que a Selic muda. A Selic deve ir para 11,75 até final do ano, isso é quase certeza. E ela deve ficar um tempinho aí nos 11,75. Então a gente pode fazer essa conta com 11,75. E você vai ver outros valores aqui, ó, 10,92, enquanto a gente estava estimando 11,36. Então, para você saber, Selic hoje em 12,25, essa é a sua rentabilidade. Essa é a rentabilidade líquida, tá? Já numa tranche aqui de 15% de imposto de renda. E aí, se a Selic reduz aqui para 11,75, a rentabilidade também fica menor. Você não perde dinheiro, você começa a ter menor rentabilidade. E aqui para baixo, ó, vou trazer outros valores para vocês se divertirem aí, printar e dar uma olhada, sonhar com valores mais altos, tá? Mas é só para você ter aí a noção de quanto seria a rentabilidade ao dia para cada um destes valores, ó. Para cada R$ 10.000 ao dia rende 3,87, entendeu? Para cada 50 mil rende ao dia 17,62, tá? Aqui a gente está considerando, tá, que você está investindo até os 10 mil sem a taxa da B3, né? Aqui, deixa eu ver, ó, menos 0,2. Aqui já está descontando a taxa da B3, olha que delícia. Já fiz a conta considerando a taxa da B3.
Só que até os 10 mil você não tem taxa da B3, né? Então, a gente já está falando para os próximos 10 mil. Então, se você investir só 10 mil, vai ser um pouquinho maior, tá? Essa conta aqui a gente tem que tirar esse 0,2 aqui dela. E aí você vai achar 1,79 contra 1,76. Então, é praticamente a mesma coisa, tá? Só para você saber que a gente está falando de rentabilidade ao dia. Isso aqui vai fazer diferença, essa taxa da B3, num investimento alto e num período longo, tá? Num período curto, não faz diferença nenhuma. Mas esses são os valores para você aproveitar, printar e se divertir aí e sonhar com essas rentabilidades. Imagina só, você ter 8.100 de rentabilidade ao mês, líquida de imposto de renda. Olha que delícia, né? Bom demais. Era esse o nosso vídeo. Um abraço. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Até o próximo. Tchau, tchau.